Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Nós estaremos iniciando o culto que nós somos devedores ao nosso Deus. E o nosso desejo é que aqui Ele seja glorificado com tudo que nós fizermos. Nós saudamos também aqueles que porventura estejam acompanhando pelas vias da internet. Nosso desejo é que também sejam grandemente abençoados pela palavra de Deus que aqui será ministrada. Nós gostaríamos de convidar os irmãos a se colocarem em pé e nós estaremos orando ao nosso Deus e assim nós já estaremos iniciando o culto ao nosso Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por este dia que Tu acrescentas à nossa vida. Louvamos o Teu nome porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado em cada área do viver. Nosso Deus, que o Teu povo que aqui se agrupa, que o Teu povo que, impossibilitado de estar na Tua casa, também glorifica o Teu nome, ó Deus, pelas vias da internet, que este povo possa, ó Deus, apresentar a Ti aquilo que certamente é agradável aos Teus olhos, agradável aos Teus ouvidos, e que o Teu nome seja glorificado. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. É assim que oramos, no nome de Cristo. Amém. O grupo de louvor vai nos conduzir à adoração cantada. Saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muito prazer estamos aqui convidando os nossos irmãos a iniciarmos esse nosso momento de louvor e adoração. Um dos momentos importantes dentro do nosso círculo bíblico, como nós aprendemos esses dias, né, pastor? Faz parte de um dos momentos do nosso culto bíblico e nós convidamos a iniciar cantando justamente conosco o ajuntamento. Reunidos nesse ajuntamento.
Jesus bendito, meu Salvador. Glória ao Senhor. Vamos cantar Tu és Santo. Tu és santo,
vamos cantar Me Rendo. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. E posso dizer
Nosso amado Pai, nosso amado Deus, estamos aqui contritos, louvando, adorando ao Senhor, da forma como Tu bem queres, trazendo palavras que de fato adoram o Teu nome, palavras que lembram do Seu sacrifício, da Tua santidade, e principalmente que nós de fato necessitamos, sentimos pelo Teu Espírito a necessidade de entregar nossos corações. Que o Senhor possa a cada dia estar trabalhando em nós, não só nesse momento, mas no nosso dia a dia, para que nossos corações estejam sempre voltados para Ti, para termos essa cosmovisão cristã e voltados sempre para que todos os outros afazeres da nossa vida estejam dentro, em consonância com o fato de nós sermos cristãos espirituais, de que trabalhamos da melhor forma para sermos de fato ser vistos como os Teus filhos. Nos abençoe, nos guarde, nos santifique a cada dia, nos dê essa vontade de buscar todos os dias a vontade de ser mais iguais a Ti. Amém. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler 2 versículos que já os li em tempos idos aqui em nossa igreja e gostaria de novamente ler esses versículos para esse momento de oração. Também peço àqueles que acompanham pela internet que tenham consigo a palavra de Deus e possam acompanhar não somente a leitura indicada nesta hora, como também as demais que faremos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 39 e 40. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém. Quantas são as queixas que nós temos nesta vida? Ao longo da vida eu já me deparei com muitas pessoas extremamente queixosas em relação àquilo que receberam ao longo da vida, em relação à condição de vida que se submetem no tempo presente e em alguns casos até se queixam pela pouca perspectiva de futuro. Quantas vezes também nós já não nos apanhamos nos queixando da vida que temos, nos julgamos merecedores de uma vida melhor, nos julgamos merecedores de uma melhor condição de vida. Grandes lutas marcaram a história por direitos de trabalhadores, não é? Direitos das mulheres, direitos à liberdade àqueles que são sujeitos a um trabalho semelhante ao trabalho escravo. Enfim, nós nos deparamos com uma humanidade, e fazemos parte de uma humanidade que tem como marca a queixa, a lamúria. Em toda a história da humanidade, nós nos deparamos com queixosos. O povo de Deus, quando foi liberto do cativeiro do Egito, no início, tudo era tão bom. Uma vez o Silas falou uma expressão para mim, não sei se ele vai lembrar disso. Foi logo quando nós passamos a nos reunir no corredor da nossa casa, que o culto era 9 horas da manhã, né? E o Silas veio falar comigo e disse: pastor, vai acordar cedinho para arrumar tudo. Aí ele falou assim: pastor, cuidado que vassoura nova sempre varre bem. Depois pode se tornar, lembra disso ou não? Depois pode se tornar mais cansativo, né? E nós acabamos
derrubando tudo, né, para a glória de Deus, e estamos hoje melhor acomodados ainda. E o povo de Deus, quando saía do Egito, no início era tão bom, porque eles estavam acostumados a serem subjugados, maltratados, açoitados lá no Egito. Porém, ao longo da trajetória pelo deserto, rumo à terra prometida, e veja bem, a perspectiva era uma perspectiva boa. Mesmo assim, a trajetória foi principalmente marcada pela lamúria, pelas lamentações. Parece que o maná que vinha do céu estava causando fastio. Já não era suficiente. Os muitos milagres promovidos por Deus já não eram satisfatórios. Nós queremos mais. A ponto deles chegarem a terem saudade da vida de escravidão lá no Egito. Chegamos à compreensão, então, a partir desse breve relato, diante do texto que foi lido, que o problema não está nas condições que nós vivemos. O princípio do problema está no íntimo de cada um de nós. Por isso que Salomão escreve dessa forma, não é? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Por quê? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Prioritariamente, disse Salomão, faça uma varredura interna. Faça uma introspecção interna. Olhe para dentro de si. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, seus próprios erros. Atribuir a culpa ao outro também é uma marca da humanidade, não é? Desde o início, quando Deus procurou lá Adão, não é? E Adão tinha pecado, estava envergonhado, se escondendo de Deus. E aí Deus falou para Adão, mas o que é que tu fizeste? Como é que você faz isso? Você tinha tudo do bom e do melhor, e ainda assim, qual foi a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Deus vai falar com Eva, e Eva diz, foi a serpente. E esse tipo de discurso continua ecoando em nossos dias. Nunca olhamos para nós mesmos, né? Nunca, ou quase nunca, temos coragem de dizer, faltou-me vergonha na cara. Faltou-me vergonha na cara. E por isso que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. A culpa prioritariamente é minha. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso trabalhar o meu íntimo. Versículo 40 diz, esquadrinhemos os nossos caminhos. Olha o caminho que você tem percorrido, o caminho que eu tenho percorrido. Provemo-los e voltemos para o Senhor. O caminho está no retorno para Deus. Esse é o caminho. Fazendo um paralelo com a parábola do filho pródigo, não é? Como esses versículos se identificam com a parábola do filho pródigo. Aquele filho pródigo poderia muito bem dizer assim, mas a culpa é do país que está passando fome, que está passando por dificuldade. Eu estou aqui, mas a culpa é do país. Por isso que eu estou assim. A culpa é a minha herança que foi pouca. A minha herança, eu tinha direito a mais. Mas não. Na parábola ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus. Diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esquadrinhemos os nossos caminhos.
e nos voltemos para Deus. Esse é o primeiro e mais importante, ou a primeira e a mais importante decisão que temos que tomar. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Como é que vai a sua vida, queridos? Como é que vão os seus valores? Como é que está a escala de valores? Deus continua realmente sendo amado sobre todas as coisas? Deus continua sendo o objeto do seu amor incondicional? Ele continua sendo adorado com tudo que você tem, com tudo que você é? Como é que está a sua vida espiritual? Como está a vida diante do Senhor? Nós vamos cantar o hino que vem a seguir, Sobre as Águas, título do hino. Enquanto estivermos cantando este hino, eu quero lhe chamar à reflexão pessoal, à meditação pessoal acerca dessa realidade. Esquadrinhemos os nossos caminhos e nos voltemos para Deus. Enquanto estivermos cantando, se você chegou até esse ambiente de culto, trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, você poderá se colocar em pé. Assim nós estaremos olhando para você e percebendo em você alguém que precisa das orações. Nós estaremos orando por você, pedindo a Deus que o abençoe, que o sustente. Nós temos 2 motivos especiais para orar nesse instante. Peço que nós oremos pela família da Carla, da minha esposa. Hoje ela perdeu um tio muito querido, Gil. E eu peço que a igreja esteja orando para que o Senhor possa consolar o coração da família Aguiar. Também a nossa irmã Silvana Evangelista perdeu alguém muito querido, que foi padrinho dela no seu nascimento. E ela pede que nós estejamos orando por ela. Também devemos orar pela Gil, que está enferma. Hoje sentimos a falta dela. Está enferma e não pôde vir. Também o seu irmão Kleber, que esteve conosco no domingo passado, esposo de Gilda, está enfermo e pede também que nós estejamos orando por ele. Oremos por aqueles que ainda não retornaram aos cultos. Sinto falta da Ana Dízia também hoje, do Samuel, não é? São muito queridos, pastor Kennedy, graças a Deus está aí, recuperado, pelo menos 90%, né? Eu estive lá durante a semana e vi recuperado, Antenor está aqui, ambos representando a família, mas sentimos falta de outros que não puderam estar. Que o nosso Deus aqueça o nosso coração. Sentimos falta do Marcão, da Ana Cláudia, da família toda. Que o Senhor possa aquecer o coração do seu povo, para que nós possamos retomar as nossas atividades regulares, para que nós possamos nos voltar inteiramente para Deus, tá? Estamos aí meio que a conta gotas, é isso que eu tenho percebido, não só eu, como alguns colegas pastores comentam isso comigo. Alguns estão voltando a conta gotas, né? Para outras atividades já voltaram, não é? Com a torneira aberta total, mas parece que para a igreja ainda alguns estão voltando a conta gotas. Que nós possamos ser aquecidos pelo Espírito Santo de Deus e possamos nos voltar com toda alegria, reconhecendo que a nossa esperança está no Senhor. Nós estamos felizes com o retorno do Maxwell e a família, tão querida, o Guilherme ali, Martiele, né? E o nosso garotão ali, né? Chegando aí, vai ser apresentado agora em novembro, não é, Martiele? Dezembro, um grande culto aqui para apresentar o nosso garotão. Qual o nome dele, Henrique, Deus abençoe, que bom que retornaram. Vamos então cantar este hino. Se você deseja ser alvo do nosso clamor, da nossa oração, enquanto estivermos cantando, você poderá se colocar em pé, você poderá se ajoelhar caso queira. Em seguida estaremos orando em seu favor. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir aos tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir
soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti, de eternidade a eternidade, Pai, do início ao fim. Tu és Deus, nada, ó Deus, passa despercebido ao Teu olhar. Não estás alheio ao que passamos. Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Examina-nos, Pai, profundamente. Tentamos nos esquadrinhar. Porém, Senhor, sabemos que a nossa percepção é limitada diante da Tua, Pai. Portanto, examina-nos profundamente. Remove, ó Deus, aquilo que necessita ser removido, coisas que se alojaram no nosso íntimo ao longo da vida, ó Deus, e sem que percebêssemos de uma maneira clara, foram desvirtuando, ó Deus, os nossos valores diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós por isso, Pai. Nosso Senhor, enquanto cantávamos, tantos se colocaram em pé, outros se ajoelharam. É possível que haja também pelas vias da internet outros que estão contritos. E nós te pedimos, ó Pai, que Tu possas acompanhá-los, sondá-los, consolá-los, fortalecê-los, vivificá-los, Pai, com o poder que há no Teu nome. Nosso Senhor, sê com aqueles que não puderam vir. Os motivos, Tu conheces, Pai. Alguns enfermos, Pai, e por eles nós clamamos a Ti. Tem misericórdia, Pai. Que sejam abençoados, ó Pai. Que Tu possas derramar um bálsamo curador, para que as enfermidades sejam repreendidas no nome do Senhor Jesus, Pai. Sê com aqueles que estão em viagem, portanto impossibilitados de estarem presencialmente conosco. Abençoa-os, Pai, que possam retornar em paz, em segurança, e que possam estar conosco em tempos vindouros. Nosso Senhor, sê também com aqueles que fizeram uma opção, ó Deus, a opção de não estarem conosco, porque estavam envolvidos em outros afazeres, Pai. Por eles também nós oramos, Pai, e Te pedimos misericórdia, Senhor. Te pedimos que em outras ocasiões o Teu reino possa ser priorizado, Senhor. O desejo de estar na Tua casa possa ser maior que o desejo de estarem ausentes, Pai. Nosso Deus, abençoa-nos, Pai, pois nós somos dependentes da Tua bênção. Que a cada dia nos aproximemos de Ti, Senhor. Que entendamos, Pai, que os dias requerem um compromisso maior contigo, Senhor. Nosso Deus, sê com as nossas famílias, com as nossas casas. Ó Deus, dá-nos paz em nossas casas, saúde, e que acima de tudo, Pai, que as nossas casas possam ser pequenas igrejas, Pai. Que o Teu nome seja glorificado também nas nossas casas, Pai. É assim que nós oramos, no nome de Cristo. Amém.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, queridos. Eu gostaria de trazer alguns avisos à nossa igreja nesse instante e conto com a atenção dos irmãos. Amém. Eu estava orando para você chegar e foi, online. Oração instantânea, bênção, graças a Deus. Nós, na terça-feira, estaremos dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho segundo Lucas. Tem sido um estudo muito bom, graças a Deus. Algumas particularidades sobre Lucas, até eu tinha esquecido. E estou voltando a estudar, e quantas coisas maravilhosas, Para o povo que tem vindo, por exemplo, citem duas parábolas que nós só temos em Lucas. Alguém pode fazer isso? A turma que tem vindo deve saber. Opa, Hugo, tira a máscara e fala. Opa, só uma, deixa a oportunidade para outro. Filho pródigo, só tem Lucas. Você sabia disso? Pois é. Outra parábola que só tem Lucas. Bem conhecida. Bem conhecida. Será que o Hugo vai ganhar os 2 prêmios? Opa, quem falou aí? Qual é? O bom samaritano, Você sabia que só tem em Lucas? Pois é. Você sabia que Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu? Pois é. Muitas coisas nós temos aprendido aqui na terça-feira, às 20 horas. Tem sido muito bom. E eu quero lhe encorajar a vir, a estar conosco. Reserve esse período. É somente na terça-feira, por enquanto, Porque daqui a pouco eu vou falar sobre nosso planejamento aí para a retomada dos cultos nos lares. Tá bom? Então, na terça-feira, 20 horas, das 20 às 21 horas. Nós não passamos das 21 horas. Eu acredito que não tem lugar melhor para você estar. Eu não tenho nenhuma dúvida que o melhor lugar para você estar na terça-feira é aqui, aprendendo da palavra de Deus, compartilhando, momento de comunhão, João? A gente fica aqui conversando um pouquinho depois, trocando ideias, estreitando os laços. Somos a família de Deus e necessitamos essa comunhão bendita. No próximo sábado, notícia triste, Mas é só no próximo sábado. Nós não teremos a nossa imersão. Ontem foi muito bom. Ontem nós estudamos o princípio regulador do culto cristão. Quantas coisas preciosas nós estudamos aqui, aprendemos aqui, à luz da palavra de Deus. E nós ficamos tão felizes com o interesse de alguns jovens. Pastor, eu posso tirar uma foto aqui do esboço do senhor? Tira foto, pede, alguns estão pedindo pelo WhatsApp, e eu estou falando um print, estou mandando o conteúdo, porque é algo tão importante. Numa época em que se combate tanto a alienação, Combate tanto a alienação, ninguém quer ser alienado, Nós queremos saber o motivo das coisas. Então nós estamos oferecendo isso para a glória de Deus no sábado às 16 horas. Nesse próximo sábado nós não teremos, porque nós cedemos à igreja para que às 18 horas eu vou fazer uma renovação de votos de casamento aqui na igreja. Até daria tempo, mas eu estava comentando com a minha esposa,
particularmente fica um pouco cansativo, confesso aos irmãos. Então, nesse sábado, nós não teremos, retomaremos com a permissão do nosso Deus no sábado seguinte. E vamos continuar estudando. Estudamos a Trindade, estudamos a essência de Deus, estudamos o Deus Filho, tá? O Emanuel com suas próprias características, e estaremos assim estudando as doutrinas básicas da nossa fé, a nossa fé cristã, certo? E vamos nos solidificando nessa fé maravilhosa que temos no Senhor Jesus. Terça-feira nós aguardamos os irmãos. Se você desde já começar a reservar esse horário, logicamente quem trabalha à noite, quem estuda à noite, tem a nossa total compreensão de não estar. Porém, aqueles que não estão nesses grupos de trabalho de estudo, estejam conosco. Tem sido uma grande bênção participar com os irmãos. Nós estamos com a classe de discipulado, de vento em popa, não é conta-gotas não, viu? De vento em popa, tá? E nós já estamos planejando, viu? Adriana, pode mandar que nós teremos um batismo aqui, né? De alguém de fora. E nós estamos planejando o batismo para o primeiro domingo de dezembro, certo? Guarda na tua agenda, culto especial, gente preciosa demais, assim como você, será batizada neste dia. Primeiro domingo de dezembro, vamos iniciar o mês de dezembro com o culto com batismos. Então esse é o nosso plano. A classe é uma classe muito boa, muito madura, que tem participado, questionado, e o nosso desejo é de no primeiro domingo de dezembro, temos a profissão de fé, em seguida batismos, tá bom? Se você ainda não é batizado, pode falar comigo para nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto, e quem sabe você poderá ingressar nessa classe no domingo às 16h15, mas está sendo tão animado que nós decidimos que no próximo domingo será às 16 horas, para a gente ganhar mais 15 minutos aí na classe do nosso batismo, tá bom? Classe com vistas ao batismo, discipulado com vistas ao batismo. Muito bem, as nossas crianças, nós estamos já com o nosso culto infantil, e eu gostaria de convidar as nossas crianças. Hoje nós temos a Elisete, a Mariana, a Vânia, equipe forte, viu? Uma equipe maravilhosa que Deus está nos dando. Venham para cá vocês três, vamos orar com as crianças aqui. Cadê as crianças? Venham aqui. Eu quero agradecer, Marissa, como é o nome da sua tia? Dona Irandi, pelo material tão precioso que nos presenteou a igreja. Que Deus abençoe, tá certo? Que Deus a recompense. Cadê as nossas crianças? Crianças até 11 anos de idade, não é? Cadê o Henrique? O Henrique já vai participar, Maxwell? Eita, a turminha está voltando. Estamos sentindo falta de outros, mas estamos felizes pelos que temos hoje. Ana Luísa, crianças até 11 anos de idade. Opa, Estevão, grande campeão. Vamos orar então, Estevão? Vamos orar? Sofia, cadê a Ana Luísa? Vamos orar. Vocês podem repetir, mas eu quero ouvir, tá, Guilherme? Vê se ainda lembra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Mais alto. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia, por nossa igreja, por nossa família. Perdoa os nossos erros. No nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir para as classes. Deus abençoe. Amém, Henrique. Oi, Henrique. Amém. Estamos retomando, né? As nossas crianças tão queridas. O Jonathan está indo por lá, né, Júnior? Isso, tem problema não. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus
Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Gálatas capítulo 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, essa carta foi escrita com o propósito, escrita pelo apóstolo Paulo, não é? Nós encontramos claramente que foi escrita pelo apóstolo Paulo, com o propósito primário de ajudar os cristãos da Galácia. A Galácia era uma região, tá? Assim conhecida por conta dos gauleses, que migraram para lá. Os gauleses que eram celtas. Aqueles que gostam de história poderão ter essa informação, né? Os gauleses eram celtas, migraram para aquela região, que hoje é a região da Turquia, e lá tínhamos igrejas cristãs, e o apóstolo Paulo foi até lá, pregou o evangelho naquela região. Acontece que logo após os Gálatas terem acolhido a mensagem do evangelho, surgiram agitadores, ensinando uma forma distorcida do cristianismo. Por isso que o apóstolo Paulo faz menção no mesmo capítulo, versículos 6 e 7, né, os seguintes que nós lemos, a essa realidade. Ele atribui ao ensinamento desses agitadores, ele chama de falso evangelho. Ele assim diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo então vai diretamente no objetivo primário da carta, ajudar aqueles irmãos a enfrentarem os falsos ensinos. Em síntese, eles atacavam tanto o apóstolo Paulo de uma maneira pessoal, como também os ensinos, porque eles queriam atribuir mérito humano à salvação. A grande verdade é que eles entendiam que um gentio, eram chamados de judaizantes, né? Eram judaizantes. Eles entendiam que um gentio, para se converter ao cristianismo, precisaria primeiramente se tornar judeu, tá? Então ser circuncidado, então passar a obedecer os ritos judaicos para depois se tornarem cristãos. E o apóstolo Paulo, obviamente, ensinava o verdadeiro evangelho, que não tinha esse tipo de requisito. Eu gostaria, já que são poucos versículos, de fazer uma releitura já, aprendendo algumas coisas juntamente com os irmãos. Depois aqui nós extraímos alguns destaques para o nosso crescimento. Paulo, apóstolo não da parte de homens. Então nós encontramos logo no início o apóstolo Paulo fazendo uma espécie de defesa.
acerca do seu apostolado. Sou apóstolo não por meu próprio mérito, por chamamento humano, apóstolo não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum. Não houve qualquer tipo de lobby para que eu me tornasse apóstolo, não houve intermediário algum para que eu assim me tornasse, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A minha relação enquanto enviado, até porque apóstolo quer dizer isso, enviado, a minha relação enquanto enviado é uma relação diretamente a Deus. Deus, eu sou apóstolo por meio do chamamento diretamente de Deus. Não houve qualquer escolha humana, tá certo? E há comentaristas que falam a respeito, por exemplo, de Matias, não é? Quem foi Matias? Matias foi aquele que foi escolhido após Judas ter saído do colegiado apostólico. Então ele foi escolhido dentre outros, não é? Como também apóstolo. Nós não temos qualquer tipo de ação direta por parte de Matias. Paulo não foi escolhido nem pelos apóstolos, não foi escolhido por homem algum, e não era apóstolo mediante qualquer tipo de interferência humana. Muito pelo contrário, não é? Nós encontramos nos escritos, tanto em Atos como também nas cartas paulinas, a respeito da rejeição que o apóstolo Paulo tinha por parte dos apóstolos. Isso no início, não é? Muito bem, versículo 2. A todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo, então, atribui aos irmãos que são colaboradores com ele esses escritos. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar isso, porque isso é de grande importância. Essa colocação muito me chamou a atenção e também sofreu um destaque para a nossa reflexão nesta noite. Ele fazendo menção aos seus companheiros. As igrejas na Galácia. O apóstolo Paulo fez um trabalho na Galácia e lá deixou algumas igrejas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo, então, resumidamente apresenta uma síntese do poder que há no Evangelho da Graça. Ele se apresenta falando a respeito daquilo que o Evangelho da Graça representa para ele. Eu fiz alguns destaques a partir dessa introdução, desse prefácio, dessa saudação do apóstolo Paulo, porque eu encontrei nesse prefácio um conteúdo belíssimo, que certamente há de fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Destaco então desse conteúdo, primeiramente, que o verdadeiro valor daquilo que somos, presta atenção, o verdadeiro valor daquilo que somos, ou daquilo que realizamos, está naquele que nos proporciona sermos o que somos e fazermos o que fazemos. O valor não está em mim, o valor está naquele que me tornou o que sou. O valor não está em mim, o valor está naquele que me enviou e me sustenta. O valor não está em mim mesmo, o valor está naquele que me construiu, naquele que iniciou a boa obra, naquele que está completando a boa obra. É por isso que Paulo fala, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Eu sou apóstolo não de mim mesmo. E eu repito, o verdadeiro valor
daquilo que somos ou realizamos está naquele que nos proporcionou sermos o que somos e fazermos o que fazemos. Paulo diz: eu não vim por mim mesmo, eu não escolhi ser o que sou, eu sou por Deus, eu tenho isso porque Deus me deu. Essa visão precisa nos acompanhar ao longo da nossa vida. Tantas vezes a soberba toma conta do nosso viver, e nós temos uma impressão falsa acerca daquilo que nós somos, aparentamos, e também daquilo que nós conquistamos. Nos esquecemos de que foi Deus que nos colocou no lugar onde nós estamos. Os puritanos tinham uma visão acerca de vocação bem interessante, tá? Eu gostaria, antes de falar da vocação dos puritanos, eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho lido há algum tempo já a história de John Bunyan, a história de outros puritanos, e eu gostaria de dizer o seguinte: nem tudo que eles quiseram eles alcançaram. Eles tinham 2 objetivos grandes, nenhum deles foi alcançado. Até para a gente não ficar romantizando aqui, tá? Eu não gosto de romantizar. Os puritanos, eles queriam, o primeiro objetivo era de transformar a Inglaterra, de tornar a Inglaterra um país que se voltava novamente para Deus, país cristão. Não conseguiram, foram como que expulsos e proibidos, e eles migraram para os Estados Unidos. E a grande verdade é que a colonização dos Estados Unidos teve uma grande influência puritana. É atribuída aos puritanos a própria colonização dos Estados Unidos. Por isso que nós encontramos tantas cidades com nomes de pastores puritanos lá. A maior universidade, reconhecida, John Harvard, era um pastor John Harvard. Eles não conseguiram, e o segundo objetivo era tornar os Estados Unidos uma referência de país cristão, temente a Deus. E eles então trabalharam nesse objetivo. Não conseguiram, obviamente, nós sabemos disso. Mas eles trabalharam. Porém, eles conseguiram algo que para mim é de grande valor. Eles não se dobraram aos valores do mundo. Eles não se dobraram à influência deste século. Eles permaneceram com a fé firme no Senhor. Não alcançaram. Mas eu gostaria dentro do contexto que nós estamos vendo, eu gostaria de falar um pouco a respeito da visão puritana acerca de vocação. Para os puritanos, presta atenção, toda atividade é vocacionada por Deus. Isso é de grande valor. Para nós, muitas vezes, quando nós falamos em vocação, logo nos lembramos de ministério pastoral, algum tipo de ministério. Não. Para eles, o trabalho era uma vocação. Eles, portanto, trabalhavam para a glória de Deus. Há pessoas que pensam que os puritanos eram contra se ganhar dinheiro. Não, eles não eram contra a riqueza, não eram contra ganhar bem. Só que eles faziam uma distinção significativa acerca da riqueza. Eles sabiam que tudo vinha de Deus. Então alguém próspero materialmente era uma bênção de Deus. Porém, eles faziam uma grande distinção entre a prosperidade daquele que teme a Deus e a prosperidade daquele que não considera Deus na vida. Eles entendiam que a prosperidade material tinha 3 finalidades. A primeira delas, cuidar bem da família. Cuidar bem da família. Dar uma boa vida à família. A segunda delas, sustentar o trabalho de Deus.
A obra de Deus é sustentada com esse bem que o Senhor me deu. Se Ele está me dando, é para que eu tenha uma visão de reino. Eles entendiam que uma igreja forte certamente proporcionaria uma boa condição aos filhos e netos que viriam. E a terceira, ajudar a quem menos tem. Alguns deles tinham agenda com pessoas para quem eles ajudavam. Eles faziam daquilo também um ministério. Tudo era para a glória de Deus. E o curioso é que eles entendiam também que o chamado de Deus podia ser por tempo determinado e não vitalício. Nessa perspectiva, até a troca de trabalho representava um plano de Deus. Ele me chamou primariamente para eu trabalhar, talvez como, não sei, como gari, como auxiliar de escritório, como advogado. Agora Ele está me chamando para outra coisa. Mas tudo é para a glória de Deus. Tudo representava vocação. Para eles, tudo representava a glória de Deus. A dona de casa que estava ali, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do bem-estar do marido, aquilo era uma vocação. Ela fazia para a glória de Deus. Afinal de contas, para eles, cada casa era uma mini igreja, onde o marido, o pai, era o pastor, era o sacerdote do lar. Ele tinha responsabilidade diante de Deus, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos. Meus irmãos, o verdadeiro valor daquilo que somos, daquilo que realizamos, está naquele que nos proporciona sermos o que somos e fazermos o que nós fazemos. Tudo pode ser reconhecido como sendo uma vocação espiritual, desde que seja feito para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Não glorificamos a Deus somente no domingo aqui na casa do Senhor. Devemos glorificar a Ele também lá na nossa escola, lá no nosso trabalho, na nossa própria casa. E o Senhor será glorificado. Destaco também, queridos, que nós devemos reconhecer as ações de Deus. De onde é que o Senhor tirou isso, pastor? Final do versículo 1. Veja o que ele diz. Ele diz assim, preciso ler um pouquinho do contexto, né? Ele fala que é apóstolo, tá? Por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu sou apóstolo de um Deus todo-poderoso que tem poder para ressuscitar o seu filho. Eu sou apóstolo de um Deus que tem poder. Eu preciso reconhecer as ações de Deus, e isso há de me dar condições de enfrentar os desafios da vida. Quando eu me lembro do desafio vivenciado por Davi ao enfrentar o gigante Golias, ele o fez no nome do Senhor, porque ele reconhecia o poder que havia no nome do Senhor, queridos. Não era um Deus qualquer. Ele chegou para o gigante e falou: tu vens a mim com espada, escudo, armamentos bélicos. No entanto, eu vou a ti em o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso. É reconhecendo as ações de Deus que nós enfrentamos os desafios, sabendo que o nosso Deus estará conosco, a de nos proporcionar segurança nos desafios da vida, tá bom? Amém. Eu gostaria de fazer uma pausa para pedir para desligar um dos ar-condicionados, tá? Eu estou com um pouquinho de frio, 3 para mim é muito, desculpe, tá certo? Tá muito, não tá, Silvana? Então
somos bem servidos de ar-condicionado, 60 mil BTUs. Eu acredito que no momento da reflexão, 2 dá conta. Eu sei que quando estamos cantando, tal, é uma coisa, né? Depois 2 dá conta, né? Ótimo, obrigado, querido. Então, o conhecimento das ações de Deus, nos proporciona segurança para os desafios. Um outro destaque, irmãos. Destaco que a obra do Senhor, e presta atenção que isso é muito importante, a obra do Senhor é realizada de forma coletiva, como um corpo, O versículo 2 nós encontramos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Nós sabemos que quem escreveu foi Paulo. Nenhum comentarista tem qualquer dúvida de que foi ele que escreveu. Até porque essa carta foi escrita em meados do 1º século. Paulo ainda não estava sofrendo tanto com o problema de visão. Esse problema de visão foi constatado um pouquinho depois. Ele estava então ainda bem. Porém, ele atribui aos seus companheiros o mérito da carta também. Eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito disso com os irmãos. Em outras palavras, Paulo pode estar dizendo, ou está dizendo, posso estar escrevendo pessoalmente, mas há, juntamente comigo, companheiros preciosos que me possibilitam fazer o que faço. E isso é ser igreja. Agora há pouco, no nosso discipulado, nós falávamos a respeito disso. A igreja é como um corpo. Nós não trabalhamos sozinhos, nós atribuímos ao outro também. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, falou da importância de estarmos juntos, completai a minha alegria, de modo que sintais a mesma coisa, de modo que tenhais o mesmo pensamento. Um completa a alegria do outro. Paulo então diz, eu estou escrevendo, tá, com os meus irmãos companheiros que estão comigo. Eles me possibilitam fazer o que faço. Quando eu estou representando a igreja em algum local, os irmãos estão comigo de alguma forma. Contribuíram para que o ministério existisse. Contribuíram para que nós tivéssemos condições de deslocamento. Contribuíram em oração. Contribuíram de uma forma ou de outra. Porque nós somos um corpo. O mérito não é somente daquele que vai na ilustração que os missionários sempre usam, não é? O mérito não é somente daquele que desce o poço, mas é também daquele que segura a corda, para que um vá até o poço tirar aquele que está limitado lá no fundo do poço. Assim é a igreja. Os meus companheiros são importantes. Eles também merecem mérito. Nós, enquanto igreja, nunca agimos sozinhos. Somos corpo. Para que a obra seja realizada, é necessário o envolvimento de todo o corpo, de toda a igreja. E essa visão é de grande importância para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para o povo cristão. Destaco ainda que o Senhor Jesus Cristo, e essa é, para mim, na verdade, esse versículo, que é o versículo 4, foi o que me levou a meditar durante algumas semanas e trazer essa reflexão para os irmãos. Destaco que o Senhor Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, porém, Ele também se entregou para nos desarraigar deste mundo. O versículo 4 diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E o versículo 5 diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus se entregou pelos nossos pecados. Nós bem sabemos disso. O sacrifício de Cristo é chamado de sacrifício substitutivo, vicário. É um sacrifício
que representa a propiciação, a oferta pelos nossos pecados, ele se entregou para que os nossos pecados não fossem mais considerados, para que os nossos pecados não mais nos separassem de Deus, do Criador. Ele se entregou pelos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para destruir o que nos afastava de Deus, para acabar com a muralha que nos afastava de Deus. Também para nos desarraigar deste mundo perverso. E esse é o grande desafio para os nossos dias, meus irmãos. Jesus morreu para nos desarraigar deste mundo. O que é desarraigar? Desarraigar é arrancar pela raiz. Não é somente cortando a copa de uma árvore que você vai fazer com que ela morra, deixe de existir. Não é cortando o tronco, não é cortando os galhos. Tem que desarraigar, tem que arrancar pela raiz. Isso é doloroso. Mas Jesus morreu nesse propósito também, de nos desarraigar deste mundo perverso, nos arrancar pela raiz. Tantas vezes com a mente nós entendemos que Jesus é o Senhor, mas ainda estamos arraigados a este mundo, ainda estamos enraizados neste mundo, ainda agimos como consequência das nossas raízes que ainda estão fincadas neste mundo perverso. Com a mente até nós reconhecemos, mas os nossos valores ainda não foram trabalhados, porque estamos ainda enraigados neste mundo. É arrancar pela raiz, é pôr um fim na nossa relação com este mundo. Na visão do apóstolo Paulo, em Jesus Cristo, além de sermos salvos para a eternidade com Deus, nós somos desarraigados deste mundo, Não temos mais as nossas raízes neste mundo perverso. Como isso mexeu comigo, não sei se mexe com você. Como precisamos rever a nossa vida cristã. O poder da morte do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, no objetivo de nos desarraigar deste mundo perverso. Foi um sacrifício muito grande para que eu arrancasse, não tivesse mais as minhas raízes presas neste mundo, para que as minhas decisões não fossem mais consequência de um pensamento mundano deste século, deste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É assim que vocês experimentarão qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há muitas pessoas que frequentam as igrejas, mas nada sabem acerca da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivem em altos e baixos, vivem sem constância alguma, vivem oscilando na fé, vivem oscilando de um lado para o outro, porque ainda estão enraigados neste mundo, porque as raízes ainda estão neste mundo.
Cristo morreu, se entregou também para que nós fôssemos desarraigados deste mundo perverso. Esta é a vontade de Deus Pai. Ele continua no versículo: segundo a vontade de Deus, do nosso Deus e Pai. É a vontade de Deus não só me salvar, mas também me desarraigar deste mundo. Esse é o desejo de Deus. E é nisso que o Senhor é glorificado para todo sempre em nossas vidas. Versículo 5 diz: a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Aquele jovem rico que se aproximou de Jesus ainda estava enraizado neste mundo. Tantos que se aproximaram de Jesus, que caminharam com Ele, estavam ainda enraizados neste mundo. Tantos hoje que já estiveram em nossos arraiais evangélicos, estavam ainda enraizados neste mundo, porque o tempo mostra. Há um sinal muito claro acerca daquele que é de Deus, ou entre aquele que é de Deus e o que não é. É o tempo. É como, por exemplo, uma árvore. Uma árvore. Se você não vai plantar uma árvore só com o tronco, você tem que, se você quer mudar ela de lugar, tem que arrancar raiz e colocar raiz em outro lugar. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que nós fomos transportados do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, esse transporte foi integral. Ele nos arrancou com a raiz e nos colocou em outro contexto. O sacrifício de Cristo foi também para nos desarraigar deste mundo. Que nós meditemos nisso, que nós nos lembremos disso, que Cristo verteu um sangue precioso para nos salvar, para nos livrar da morte eterna, para nos mostrar um novo reino, para nos colocar esperança no coração da eternidade com Deus. Mas Ele também morreu na cruz, para que nós fôssemos novas criaturas, para que nós fôssemos desarraigados deste mundo, para que as nossas raízes não estivessem fincadas nos valores deste mundo. Que Ele nos abençoe, que Ele possa nos ajudar a nos desarraigar deste mundo perverso. Não esqueça a qualidade que Paulo dá. Deus não quer nos desarraigar de um mundo bom, não. Deus não é um Deus sádico, não. Ele não quer para nós algo ruim, não. Ele quer nos desarraigar de um mundo perverso. Ele quer nos tirar de um contexto de perversão. Ele quer nos dar uma vida nova, uma vida na presença dEle, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de alegria, não marcada pelos efêmeros prazeres deste século, mas uma vida de contentamento constante e contínuo na presença de Deus. Ele quer nos desarraigar de um mundo perverso. Não resista a isso, porque Deus tem o melhor para nós, porque a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Não resista, não resista. Que você seja inteiramente de Deus, que as suas raízes estejam no coração de Deus e não neste mundo perverso. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado, Senhor, obrigado pelos ensinamentos que temos. Obrigado porque somos confrontados com a tua palavra, Senhor. Às vezes até feridos, Pai, por tua palavra. Mas nós sabemos que quando a tua palavra nos fere, nos corta,
é para extirpar o mal, ó Deus, que se alojou em nós, Pai. Nosso Senhor, que possamos, de fato, termos as nossas raízes, não neste mundo perverso, mas em Ti, Pai. Porque na Tua presença há plenitude de alegria, há plenitude de esperança, há plenitude de contentamento, Senhor. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos queridos, e vamos cantar o hino que vem a seguir. Tocou-me. Enquanto nós estivermos cantando este hino, nós poderemos consagrar ao Senhor as nossas vidas e, como consequência, parte daquilo que generosamente Ele nos deu para o sustento do trabalho de Deus, tá? Para o sustento do trabalho do Senhor. Eu quero lembrar que Deus nos dá, o que Deus nos dá é para a nossa família, para o sustento do trabalho de Deus e também para ajudar aqueles que menos têm, aqueles que necessitam. Então esse é o objetivo. Eu esqueci de falar da visão puritana em relação aos ímpios, né? Porque diz assim, o ímpio ele tem o dinheiro somente para o próprio lazer, somente para o próprio benefício, somente para eles mesmos. São como o mar morto, né? Que só recebe. É isso que faz o mar morto ser morto. Só recebe, tá? Não tem disposição para dar, para servir, não é? E sem me alongar tanto, né? Mas eu me lembro muito da posição do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos todos lá, sentados, e quem sabe, eles esperando que alguém fosse lavar os pés deles, até porque era comum na época um escravo pegar a água, a toalha e lavar os pés, que era um costume da época, mas era um escravo, que ficava pronto lá na porta, né, para lavar os pés dos convidados, dos visitantes. E quem sabe os discípulos estavam pensando, mas quem é que vai lavar os pés da gente? Que deselegância, cadê o escravo? Aí Jesus vai lá, pega a bacia, pega a toalha e sai lavando os pés dos discípulos, porque servir, presta atenção, servir estava na essência de Cristo. Quando nós servimos, quando nós somos bênção, tá? Nós estamos nos identificando com o Senhor Jesus também. Por isso que ele perguntou no final, né? Como é que ele perguntou? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês realmente entenderam o que eu fiz? Tantas vezes nós não entendemos o que realmente representa ser parte do corpo de Cristo. Vamos cantar Tocou-me. Enquanto isso, poderemos consagrar as nossas vidas e parte daquilo que generosamente o Senhor tem nos dado. Oh, com triste eu amei.
Amém. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram conosco. Lembrando também, esqueci de mencionar, mas estamos sentindo falta também da Ivana, não é? Também do Reinaldo, da Tatiana e outros que não puderam estar. Que nós possamos entrar em contato com esses irmãos, falar que eles fizeram falta, não é? Que eles fazem, porque eles são importantes para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. A Tereza também, né? Estou sentindo falta da Tereza e o Vitor. Que nós possamos também falar com eles. E se juntem a mim nesse objetivo, nessa missão de sempre estar em busca das ovelhas do Senhor Jesus, para estarmos todos no aprisco do bom pastor, que nos conhece pelo nome, sabe do nome de cada uma das suas ovelhas, não é? Chama pelo nome, e a ovelha reconhece a voz do pastor. É Jesus que está me chamando, deixa eu largar tudo e ir para perto do meu pastor querido. Ele tocou e me tirou da escuridão, ele me deu paz, me deu vida ao tocar no meu coração. Que nós vivamos a perspectiva da esperança, irmãos. É tempo de vivermos para Deus, de nos santificarmos, de nos consagrarmos ao Senhor. É tempo de prosperidade espiritual. É tempo de nós curvarmos os nossos joelhos, de clamarmos a Deus, de abrirmos o nosso coração para o avivamento que chega, a começar em mim, na minha casa, na igreja, no povo de Deus. É tempo de busca. É tempo de busca. Que deixemos o comodismo, que deixemos o secularismo e que vivamos para Deus, que priorizemos o seu reino, que o amemos sobre todas as coisas. É só isso tudo que nós necessitamos. É só isso tudo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe a nossa casa, que Ele abençoe a nossa família, que Ele abençoe a nossa igreja. Recebamos a bênção apostólica, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o consolo do Espírito Santo, do Deus Espírito, estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, irmãos, com oração silenciosa, estamos pedidos.